Bom, então a última palestra aí dessa tarde e de hoje vai ser da Mayara. Ela vai falar sobre campos vetoriais lineares, hamiltonianos, suaves por par, tendo o círculo como variedade e descontinuidade. Mayara. Obrigada, professor Douglas. Boa tarde, pessoal. Como o professor Douglas comentou, vou falar sobre campos vetoriais lineares hamiltonianos suaves por partes, tendo o círculo como variedade e descontinuidade. No começo, eu vou falar um pouco sobre as ferramentas necessárias para esse estudo e depois eu vou falar do nosso problema em questão. Primeiramente, eu vou falar um pouco sobre o sistema de Filipov, considerando x e y, campos vetoriais suaves definidos em um aberto U, em R2, a gente considera uma função f saindo de U indo para R, de classe CR, onde o zero é valor regular dessa função. Então, a gente vai considerar sigma como sendo a imagem inversa de zero, sendo uma subvariedade de dimensão 1, onde ela vai dividir o aberto U em dois conjuntos abertos, sendo o sigma mais e o sigma menos. A partir disso, a gente define um sistema de Filipov, né, que nada mais é que um campo vetorial suave por partes, onde o nosso campo Z vai ser igual ao campo X quando os pontos pertencerem a sigma mais, e o campo Z vai ser igual a Y quando os pontos pertencerem a sigma menos. A questão agora é definir as trajetórias desse campo, né? Quando o nosso ponto, né, do campo Z estiver em sigma mais e sigma menos, a gente toma as trajetórias usuais do campo X e Y. A questão é quando o ponto P pertence à nossa variedade de descontinuidade. Sendo assim, a gente divide sigma em três regiões disjuntas, sendo elas a região de costura, que é quando os pontos, um campo aponta para a variedade de descontinuidade e o outro aponta para fora, que aí a gente tem a região de deslize, onde os dois campos apontam para a variedade de descontinuidade, e a região de escape, que é quando os dois campos apontam para fora da variedade de descontinuidade. E a gente considera também os pontos tangentes, que é quando a gente tem que x de f e y de f é igual a zero. Esses x de f nada mais é que a derivada de Lie da nossa função f com relação ao campo x ou com relação ao campo y. Dadas essas regiões, a gente consegue definir agora as trajetórias sobre a variedade de descontinuidade. Se o nosso ponto pertence à região de costura, a gente concatena, né, as trajetórias do campo x e do campo y, que passa sobre o ponto, e quando a gente tem que o nosso ponto pertence à região de deslize ou à região de escape, a gente utiliza a convenção de Filipov, onde a gente considera esse campo vetorial deslizante, que é dado por essa expressão aqui. Então, isso é uma ideia, mais ou menos, do que é o sistema de Filipov. Agora, o que a gente vai usar, assim, no decorrer da apresentação, é as integrais primeiras, que, dado um campo vetorial, uma função com valores escalares, né, essa função de x, ela é dita integral primeira se ela for constante ao longo das trajetórias do nosso campo, né, nesse campo aqui. E o que a gente tem de interessante, que é o que a gente vai acabar usando, é que as superfícies de nível da função i, elas são invariantes com respeito ao fluxo do campo. Assim, quando a gente estiver trabalhando com campos vetoriais bidimensionais, a gente tem que as trajetórias do campo estão contidas nas curvas de nível da nossa função i. Aqui, a gente tem uma representação, se a gente considera aqui a gente tem um estado de fase de um campo, e aqui é o gráfico da função integral desse campo. E abaixo desse gráfico aqui, a gente tem a curva de nível dessa integral primeira. E a gente pode observar, de fato, as trajetórias desse campo estão contidas nas curvas de nível dessa integral aqui. E, vamos falar um pouco sobre sistemas hamiltonianos. A gente considera uma função h, né, saindo de U, um aberto de R2N indo para R, uma função de classe C2. E a gente diz que um campo é hamiltoniano se o nosso campo pode ser escrito dessa forma aqui, J, onde J é a matriz de alguma forma simplética, multiplicando o gradiente da nossa função H. E a gente chama H de hamiltoniano desse campo. Uma outra maneira de ver um campo hamiltoniano
é dessa forma aqui, onde a nossa J, né, que é a matriz de uma forma simplética, é dessa forma aqui. Eu tenho identidade, menos a identidade e zero na diagonal aqui. Então, isso é a maneira mais usual que o pessoal usa de campo hamiltoniano, que é o que a gente vai usar no decorrer dessa apresentação. E um resultado sobre o campo hamiltoniano é que se eu tenho uma solução de um campo hamiltoniano, a gente tem que H dessa solução é constante. Ou seja, a gente vai ter que a nossa função H é integral primeiro. E para finalizar a parte das preliminares, a gente tem as equações de fechamento. Se a gente considera um sistema de Filipov e H1 e H2 integrais primeiras dos campos x e y, a gente diz que as equações de fechamento desse sistema de Filipov, com 2 pontos na variedade de descontinuidade, é dado dessa forma aqui. H1 de x1, y1 igual a H1 de x2, y2, e H2 de x1, y1 igual a H2 de x2, y2, onde esses pontos x1, y1 e x2, y2 pertencem a sigma e são distintos entre si. E, caso esse sistema aqui possua solução real, a gente obtém uma órbita periódica posturante desse campo, passando por esses 2 pontos aqui. A questão aqui, que para afirmar que essa órbita de fato é posturante, tem que verificar se de fato esses pontos estão na região de costura. E aqui a gente tem uma figura do que está acontecendo, né? Se eu tiver a solução, eu tenho a curva H1, né, passando por x2, y2 e x1, y2, e aqui a curva H2 passando por x1, y1 e x2, y2. Então aqui é como se eu tivesse uma órbita periódica. E agora a gente vai falar sobre campos vetoriais em R2 com disponibilidade no círculo. A gente começou esses estudos porque a gente viu em alguns trabalhos que se a gente tem a variedade de descontinuidade como sendo um círculo, se a gente tiver no interior do círculo um campo com singularidade de centro e também fora do círculo também um centro, a gente tem que a gente obtém 2 ciclos limites interseccionando a variedade de descontinuidade em 2 pontos. Então, a partir disso, a gente começou os nossos estudos. Esse trabalho foi feito pelo Marco Antônio e pelo Lute. Então, primeiro a gente vai descrever o campo. Novamente, a gente tem um sistema de Filipov, só que aqui, no caso, a nossa função f, né, que a gente está considerando, é uma função h, que ela é igual a x2 mais y2 menos o ao quadrado, e a nossa variedade de descontinuidade é S, que é igual à imagem inversa de zero. Ou seja, S vai ser um círculo de raio rho. E aqui a gente tem o nosso sistema, né? O nosso campo vai ser igual a x, quando h de x for menor que zero, e z, o nosso campo z vai ser igual a y, quando h de xy for maior ou igual a zero. Então, esse é um caso. Como eu falei, a gente já tem um estudo sobre o caso centro-centro. Então, o que a gente vai fazer primeiramente é o caso constante-constante. Então, eu vou considerar que x e y são campos constantes, né, que são dados dessa forma aqui, e a gente obtém que, se eu tenho que x e y é um conjunto linearmente dependente, e eu tenho que a vezes c mais b vezes d é maior que zero, então a dinâmica sobre o círculo, né, sobre nossa variedade de continuidade, só possui pontos costurantes. Agora, se eu tenho que x e y, novamente, são linearmente dependentes, só que agora a vezes c mais b vezes d é menor que zero, a gente tem que a dinâmica sobre o círculo possui 2 pontos de dobras, que vai separar a variedade de descontinuidade em região de deslize e uma região de escape. Agora, se eu tenho que os campos x e y são linearmente dependentes, a gente vai ter que a dinâmica sobre o círculo possui 4 pontos de dobras, que separam a variedade de descontinuidade em 2 regiões de costura, uma região de deslize e uma região de escape. Né? Vamos fazer a demonstração desses casos, quer dizer, dar uma ideia de como resolver. No primeiro caso, eu tenho que x e y é linearmente dependente, né? Então, eu posso escrever, por exemplo, o campo y como sendo uma constante vezes o campo x, né? E a gente tem por hipótese que a vezes c mais b vezes d é maior que zero. Então, a gente obtém que o r vezes a ao quadrado mais b ao quadrado é maior que zero.
como nossos campos são não nulos, a gente conclui que R é maior que zero. Como a nossa variedade, como a gente tem que H é igual a x quadrado mais y quadrado menos y quadrado, a gente obtém que o gradiente é dado dessa forma, e com isso a gente consegue calcular as derivadas de Lie, né? A derivada de H em relação a x é dada dessa forma, e a derivada de Lie de H em relação a y é igual a R, multiplicando a derivada de Lie de H em relação a x. E como a gente tem que R é positivo, né, maior que zero, a gente obtém que o produto das duas integrais de Lie é maior que zero. Logo, se isso vale para todo x que pertencente a R2, isso também vale para os pontos na variedade de descontinuidade. Logo, a gente tem que a dinâmica sobre o círculo só possui pontos de costura. Agora, no caso 2, novamente, a gente tem que x e y é linearmente dependente, só que aqui agora a gente tem por hipótese que A vezes C mais B vezes D é menor que zero. Então, a gente tem que R é menor que zero. Dessa forma, novamente, eu tenho essas integrais de Lie, né, por campo x e y, só que agora o produto delas vai ser sempre menor que zero, para todos os pontos pertencentes a R2. Logo, o que a gente pode ter sobre a variedade de descontinuidade, a região de deslize ou região de escape. Então, aqui agora a gente precisa estudar os pontos de tangência. Então, quando a gente calcula os pontos de tangência de XH sobre a variedade de descontinuidade, né, S, a gente obtém esses pontos aqui, que são os pontos de tangência. E esses mesmos pontos vão ser os pontos de tangência de YH igual a zero com x e y pertencente a S. Isso pelo fato deles serem linearmente dependentes. E a gente tem que a derivada segunda de XH e de YH são sempre positivos, sempre maior que zero. Então, logo, isso vale para todo x e y pertencente a R2. Logo, para esses pontos de tangência, isso também vai ser maior que zero. Logo, dessa forma, eu vou ter dois pontos de dobra que vão separar a variedade de descontinuidade em uma região de deslize e uma região de escape. Por fim, no nosso último caso, a gente tem que x e y é linearmente independente. A gente tem que as derivadas de Lie são dadas dessa forma. E, novamente, as derivadas segunda, né, é a mesma ideia dos anteriores, só muda que as derivadas em relação a y não dependem de xh, porque são linearmente dependentes. E a gente tem, novamente, os pontos tangentes de XH sobre S, e aqui os pontos de tangência de YH sobre S. Dessa forma, a gente tem que, como as derivadas são sempre positivas, esses pontos vão ser de dobra, e com isso, a gente vai ter que a variedade de continuidade possui 4 pontos de dobra que separam a variedade de descontinuidade em duas regiões de costura, uma região de deslize e uma região de escape. Então, isso finaliza a nossa demonstração. E aqui a gente tem um exemplo de cada um dos casos. O que está em marrom é só as regiões de costura, o que está em azul aqui é a região de deslize, e em roxo é a região de escape. Então, aqui é o que acontece em cada um dos casos. Agora, a partir desse lema, a gente vai ver um resultado sobre estabilidade estrutural, nesse caso constante-constante. Mas primeiro, a gente vai considerar FC como sendo a família dos campos Z de x e y, onde x e y são constantes, e vai considerar um subconjunto, né, dessa família como sendo F de I, que são quando x e y são linearmente dependentes. O teorema que a gente tem é que se esse campo, que tem um campo Z de x e y pertencente à família dos campos constantes, onde os campos são linearmente dependentes, a gente tem que esse campo é estruturalmente estável. Vamos fazer a demonstração. A gente considera o campo Z de x e y, né, pertencente a essa família, e a gente considera o campo Z de x til e y til, um campo vetorial sólido por partes, sendo a perturbação desse campo Z de x e y que a gente tem. Se a gente considera essa matriz M, né, onde as colunas dela são o campo X e o campo Y,
a gente sabe que ela é invertível pelo fato das colunas dela serem linearmente dependentes. A gente tem um resultado que fala que o conjunto das matrizes invertíveis é inverte denso no espaço das matrizes. Logo, a matriz perturbada de M, né, esse emitiu aqui, ela também vai ser invertível, né? Então, a gente vai ter que Z de x til y til pertence à família F dos campos linearmente independentes, né? Porque aqui, como essa emitiu é inversível, a gente tem que as colunas dela são linearmente dependentes. E pelo lema anterior, né, que a gente viu, a gente tem que esse campo vai possuir 4 pontos de dobra, que vão separar variedades de continuidade em 2 regiões de costura, uma de deslize e uma de escape. Dessa forma, a gente tem que as propriedades permanecem a mesma, mesmo com pequenas perturbações, então a gente tem que Z de XY é estruturalmente estável. Então, é esse estudo que a gente faz no caso constante. Aí agora, a gente vai estudar quando a gente tem campo constante e quando a gente tem que a singularidade de um campo é um centro. A gente vai considerar, nesse caso, campos hamiltonianos, onde H está indo de R2 para R, e H é dado dessa forma aqui. Então, o possível campo hamiltoniano é esse XH aqui, que a gente considera dessa forma. E o resultado que a gente tem é que eu tenho que x e y são não nulos, e eu tenho que y é um campo constante, e x é dado dessa forma, onde a singularidade é do tipo centro e essa singularidade é a origem, a gente tem que a dinâmica sobre o círculo possui 6 pontos de dobra, né, que vão separar a variedade em 3 regiões de costura, 2 regiões de deslize, ou 2 de escape, e uma região de escape, ou uma região de deslize. Então, vou dar uma ideia de demonstração desse lema. Como, por hipótese, a gente tem que a singularidade é do tipo centro, a gente acaba tendo que C, D e B são iguais a zero, e D e F são diferentes de zero. E a gente tem que as derivadas de Lie do campo X e do campo Y são dadas por essa expressão aqui. E como a gente viu no lema anterior, né, no começo, os pontos de tangência de XH quando é igual a zero, onde x e y pertence à variedade de descontinuidade, os pontos de tangência são dessa forma aqui, a gente tem 2 pontos de tangência. Então, a questão aqui é estudar os pontos de tangência agora no nosso campo X, né? Então, a gente vai dividir em 3 casos. O primeiro caso é quando eu tenho que E é igual a zero e D é diferente de Z, e D é diferente de F, onde a gente obtém essa derivada aqui de Lie, 4xy multiplicando D menos F. E a derivada de Lie de segunda ordem dada por essa expressão. Quando a gente considera x e y pertencente a S, a gente obtém que esses pontos aqui, que são esses conjuntos aqui, eles são os pontos tangentes. E mais ainda, a derivada segunda desses pontos é diferente de zero. Ou seja, que esses pontos aqui vão ser pontos de dobra. O segundo caso é quando a gente considera E diferente de zero e D igual a F. A gente obtém que XH é dado por essa expressão e a derivada de segunda ordem por essa expressão aqui. A gente obtém novamente, só que pontos distintos, que quando x e y pertencem à nossa variedade de continuidade, esses pontos aqui não são os pontos de tangência de XH em S. E a gente verifica que a derivada de Lie de segunda ordem nesses pontos aqui é diferente de zero. Logo, esses pontos também são pontos de dobra. E, por fim, o último caso, se eu tenho E diferente de zero e D diferente de zero, para a gente conseguir determinar os pontos de tangência, né, a gente resolve esse sistema aqui. Nada mais é que XH de XY igual a zero, e aqui H de XY igual a zero. Resolvendo esse sistema, para resolver esse sistema, a gente utiliza a base de Broglie, e a gente obtém, e a solução desse sistema aqui são 4 pontos, né? E a gente obtém que esses pontos são pontos de dobra. Então, nos 3 casos, a gente obtém 6 pontos de dobra. Os outros 2 pontos que a gente tem do campo Y, a gente obtém 6 pontos de dobra, né? Então, aqui eu vou ter 6 pontos de dobra,
E esses pontos vão dividir a variedade de descontinuidade em 3 regiões de costura, 2 de deslize ou 2 de escape, e uma de escape ou uma de deslize. E aqui a gente tem um retrato de fase de um exemplo de cada um dos casos que eu comentei. Os pontos em laranja aqui são os pontos de tangência do campo X e os vermelhos são do campo Y. Agora, a questão é, e se eu trocar, né? Se eu colocar o campo constante dentro no interior da variedade de descontinuidade e o centro fora da variedade de descontinuidade, né? Então, a gente tem esse resultado aqui. A gente considera x e y novamente campos não nulos, onde x é um campo constante e y é um campo dado dessa forma aqui, onde a origem é uma singularidade do tipo centro, a gente tem que vale as seguintes condições. Se eu tenho que E igual a zero e D diferente de F, a gente vai ter que o campo Z admite o conjunto de órbitas periódicas quando M é igual a zero ou N igual a zero. Agora, se E é diferente de zero e D é igual a F, a gente obtém que o campo Z admite o conjunto de órbitas periódicas quando M é igual a zero e M é igual a menos zero. Quer dizer, M é igual a N e M é igual a menos zero. E se a gente tem que E é diferente de zero e D é diferente de F, a gente obtém que o nosso campo Z aqui admite o conjunto de órbitas periódicas quando M é igual a essa expressão aqui. Né? Então, vou dar uma ideia da demonstração desse resultado. Como, novamente, por hipótese, a gente tem que a origem é uma singularidade do tipo centro, então a gente vai ter que Z e B são iguais a zero, e D é diferente de zero, e F é diferente de zero. A gente tem que as funções hamiltonianas desses campos é dado dessa forma aqui. H1 é a função hamiltoniana do campo X, e H2 é a função hamiltoniana do campo Y. E para estudar a existência de órbitas periódicas costurantes, né, desse campo Z, a gente vai utilizar as equações de fechamentos que eu falei lá no início. Então, no primeiro caso, quando eu tenho que E é igual a zero e D diferente de zero, a gente obtém esse sistema aqui. Aqui, no caso, quando eu falei de equações de fechamento, a gente tinha duas equações, né, mas é por causa que os pontos são uma variedade de descontinuidade. Então, é aqui que eu represento isso, que é P ao quadrado mais Q ao quadrado igual a ρ ao quadrado. E E ao quadrado mais S ao quadrado igual a ρ ao quadrado. Que é o que faz com que esses pontos estejam na variedade de descontinuidade. Então, né, a gente quer resolver esse sistema, né? E, para isso, nota que a gente tem que determinar soluções onde P e Q são diferentes de E e S. Então, se a gente tem que M é igual a zero, né? Resolvendo o sistema, a gente obtém essa solução aqui, né? Então, observa que a gente tem um conjunto de soluções, né? Porque a solução aqui está dependendo de S, né? Todos os termos aqui dependendo de S. Agora, quando N é igual a zero, a gente encontra essa outra solução, que é um conjunto de soluções, né? Que depende de S também. E quando eu tenho que M é diferente de zero e N é diferente de zero, a gente obtém essa outra solução aqui. Só que essa solução aqui, a gente pode observar que isso aqui nada mais é que os pontos de tangência do campo X. Só que essa solução, ela não... Essa condição aqui, em que M é diferente de zero e N é diferente de zero, ela não é possível nesse caso, porque eu não vou ter um conjunto de órbitas periódicas interseccionando esses dois pontos. Isso porque eu vou ter algo parecido com isso. Se reparar bem, a gente tem uma solução, né, que são esses pontos aqui, só que isso aqui não é uma órbita fechada, né, tipo, eu não tenho uma curva fechada aqui. Então, isso acaba não sendo uma solução. Então, só obtenho um conjunto de órbitas periódicas quando M é igual a zero e N é igual a zero. Mas uma observação que a gente precisa ter é que se a gente fixa um campo Y e a gente toma o campo x1 igual a M0, x2 igual a 0N, se o campo Z de x1y possuir órbitas periódicas, a gente vai ter que Z de x2y não possui, porque vai acabar tendo pseudo-órbitas, né? Esse campo Z de x2y2, que é o que a gente retrata aqui nessa imagem B aqui. Então, se por acaso eu tenho um sistema que possui, né, no caso, quando o M é igual a zero,
o n é igual a zero, quer dizer que quando eu tiver o mesmo campo, só que considerando x2 igual a 0n, eu não posso ter um conjunto de órbitas periódicas. Agora, o caso 2, se eu considero E diferente de zero e D igual a F, a gente obtém esse sistema aqui, né, de equação de fechamento, e a gente busca soluções que satisfaçam isso. Se a gente tem que M é igual a zero, a gente obtém esse conjunto de soluções. Agora, se N é igual a zero, a gente obtém essa outra solução aqui. Só que a gente pode observar aqui que, nesse caso, N é igual a zero, nada mais é que os pontos de tangência no nosso campo Y, no nosso campo X, quer dizer. E a gente tem novamente que a gente não possui órbitas periódicas interseccionando S em dois pontos, né? Novamente, a gente não tem uma curva fechada. É uma solução do sistema, né? Porque a gente está considerando funções hamiltonianas saindo de R2, né? Só que a curva não se fecha. E agora, se M é diferente de zero e N também é diferente de zero, a gente obtém que M tem que ser igual a mais ou menos N, para a gente obter solução. E quando a gente tem que M é igual a N, a gente obtém esse conjunto de soluções, e quando M é igual a menos N, a gente encontra esse outro conjunto de soluções. Só que, novamente, igual ao primeiro caso, se eu tenho que Y é fixo e x1 é igual a N e x2 igual a N menos N, se esse campo Z de x1 y possui órbitas periódicas, o campo Z de x2 y não possui órbitas periódicas, porque eu vou obter um conjunto de pseudo-órbitas, que não é o que a gente está considerando no nosso estudo. E, por fim, no último caso, se eu tenho que E é diferente de zero e D é diferente de zero, a gente obtém esse outro sistema, onde a gente quer encontrar soluções que satisfazem PQ diferente de RS. E aqui, se M é igual a zero, a gente obtém essa solução. Se N é igual a zero, a gente obtém essa solução. Isso aqui é parecido com o segundo caso, né? Esse aqui, novamente, são os pontos de tangência do campo X. Novamente, a gente não pode considerar esses casos porque não possui órbita periódica, né? Tipo, o sistema tem solução, só que não é uma curva fechada. E, por fim, quando a gente considera M diferente de zero e N diferente de zero, a gente obtém que M tem que ser dessa forma aqui, né? E a gente encontra essa primeira solução, que a gente pode observar que são os pontos tangentes do campo X, e essa outra solução aqui. A primeira solução não é possível, né? Conter órbita periódica. Novamente, pelo que eu já expliquei anteriormente, a curva não vai fechar. E, no último caso, se a gente considera x1 dessa forma, né? Que eu tenho um M, só que eu tenho um sinal de mais, e o x2 dessa outra forma aqui, só que com um sinal de menos, se a gente fixa o campo Y, a gente tem que e supõe que Z de x1, y possui um conjunto de órbitas periódicas, então o campo Z de x2y não possui um conjunto de órbitas periódicas, né? Eu só obtenho um conjunto de pseudo-órbitas. Então, a gente tem que Z de xy admite o conjunto de órbitas periódicas para determinados parâmetros, né? Que são os parâmetros que eu dei no enunciado. Então, aqui, a gente fez um estudo quando a origem é a nossa singularidade, né? E o que acontece se a gente não considerar mais a origem sendo a nossa singularidade, se a gente considerar outros pontos, né? Então, aqui eu vou mostrar alguns resultados que a gente obteve de existência, né? Então, aqui, os próximos resultados, a gente vai considerar ρ igual a 1, né? Para ficar mais fácil algumas contas. E a gente vai considerar f de CC a família de campos vetoriais suaves por partes, em que x e y, em que x é constante e y é um centro. O primeiro resultado que a gente tem é a proposição. A gente tem que existe um campo Z de xy pertencente a essa família, que possui exatamente um ciclo limite posturante, intersecciona S, em dois pontos, tal que a singularidade do campo Y está dentro de S, né? Ele não é mais a origem, mas ele está no interior da variedade de continuidade. Então, para demonstrar isso, a gente considera esse campo vetorial suave por partes Z de xy, onde x é esse campo constante e y é
esse outro campo, e a gente verifica que a singularidade desse campo é menos 1/8, menos 3/8, e que essa singularidade está dentro da variedade de continuidade, né? E a gente tem que as integrais primeiras desses dois campos, né, somadas dessa forma, H1 é a integral primeira do campo X, e H2 é a integral primeira do campo Y. E, para estudar a existência, né, de ciclos limites costurantes, a gente utiliza as equações de fechamento. Então, a gente tem esse sistema aqui, e a gente quer resolver ele, encontrar uma solução que satisfaz PQ diferente de RS. Para resolver esse sistema, a gente usa a base de Brodmann, e com ela, a gente obtém essa solução aqui, né? E, dada essa solução aqui, né, eu tenho o PQ e o RS, a gente tem que verificar agora se, de fato, esses pontos pertencem à região de costura, né? Então, aqui, a gente tem que H é igual a x² mais y² menos 1, então a gente tem que o gradiente da H dado dessa forma. Com isso, né, a gente tem que a derivada de Lie de H com relação a x dada por essa expressão, e a derivada de Lie de H com relação a y é dada por essa outra expressão aqui. E a gente consegue verificar, né, que a derivada de xh e yh nos pontos P e Q, né, que são esses primeiros pontos aqui, né, são menores que zero, então o produto dessas duas derivadas de Lie é positivo, logo esses pontos pertencem à região de costura, e quando eu avalio xh e yh no ponto RS, a gente tem que os valores são positivos, logo o produto dessas derivadas de Lie é maior que zero. Então, a gente tem que PQ pertence à região de costura da nossa variedade de continuidade. Portanto, eu tenho que Z de XY possui um único ciclo limite costurante, interseccionando S em dois pontos, né? Que é o que a gente queria mostrar. A gente queria mostrar que existe, e a gente considerou esses Z de XY que satisfaz nossas condições. E aqui a gente tem o retrato de fase desse campo, né? E aqui onde em azul retrata o ciclo limite que a gente obteve. Agora, um outro resultado existe Z de XY pertencente a essa família, que possui exatamente um ciclo limite costurante, que intersecciona S em dois pontos, tal que a singularidade do campo Y está sobre S, né? Então, eu estudei o caso em que estava dentro do interior de S, agora eu estou estudando o caso onde a minha singularidade está sobre S. Eu não vou demonstrar com detalhes essa proposição que nem eu fiz com o outro, mas o campo que satisfaz isso, né, o campo que mostra que a proposição é satisfeita, é esse campo aqui, o campo Z de XY, onde x é dado dessa forma e y é dado por essa expressão aqui. E aqui a gente tem um retrato de fase desse campo, onde em azul aqui a gente tem nosso ciclo limite. Mas a ideia da demonstração é a mesma que a anterior. E um outro caso é mostrar que existe um campo pertencente a essa família, que possui exatamente um ciclo limite costurante, intersecciona S em dois pontos, onde a singularidade do campo Y está fora de S, né? Aqui, para mostrar que existe, né, um campo que satisfaz essa proposição, é esse campo Z de XY, onde x é dado dessa forma e y dessa maneira aqui, e o retrato de fase desse campo é esse aqui, onde a gente pode observar claramente que nossa singularidade do campo Y está de fato fora de S, né? E aqui a gente tem em azul o nosso ciclo limite. Então, a questão no futuro é descobrir, determinar quantos ciclos limites a gente consegue obter nesses casos, né? Que a gente mostrou que existe um, mas será que não é possível existir mais nesses diferentes casos? Então, isso são problemas futuros que a gente pensa em resolver. Agora, outro caso é quando eu considero um campo constante e uma série, né? Então, a gente vai denotar por f de S de CS a família dos campos vetoriais suave por partes, em que x é constante e o y é uma célula, onde o divergente desse campo y é igual a zero. E aqui a gente vai continuar considerando ρ igual a 1.
Aqui o que a gente tem é uma proposição, né? A gente mostra que existe um campo Z de XY pertencente a essa família e possui exatamente um ciclo limite costurante que intersecciona S em dois pontos, tal que a singularidade do campo Y está fora de S. A ideia é a mesma das demonstrações anteriores, e um campo que satisfaz isso é esse campo Z de XY, onde X é dado dessa forma e Y dessa maneira aqui. E esse campo satisfaz nossas condições. E aqui a gente tem um retrato de fase desse campo aqui. Né, onde azul aqui a gente tem um ciclo limite, a gente pode observar também que a singularidade está fora. Então, essa é a única história que a gente tem no caso constante Sela. A gente quer determinar também número de ciclos limites que a gente obtém nesse caso, num caso mais geral, mas isso é um estudo futuro. E, por fim, o caso Sela-centro. A gente vai denotar por F de SC a família de campos vetoriais chaves por partes, em que X é uma célula, com divergência de X igual a zero, e Y é um centro com ρ igual a 1. Uma primeira observação, proposição aqui, é que se eu tenho que X e Y são campos não nulos, e eu tenho que X dado por essa expressão e Y dado por essa outra expressão, e eu tenho que o divergente de X e de Y é igual a zero, então o sistema de equações de fechamentos para estudar a existência de ciclos limites intersecciona a variedade de continuidade S em dois pontos distintos, é dado dessa forma aqui. Então, quando a gente quiser estudar a existência desses campos aqui, uma forma é determinar soluções desse sistema. A ideia da demonstração é a seguinte: se a gente tem que X é dado dessa forma, que o divergente desse campo é igual a zero, a gente obtém que D tem que ser igual a menos A. Dessa forma, o nosso campo X é dessa maneira. E se a gente toma que o primeiro termo do campo X é igual à derivada de uma função H1 com relação a Y, e o segundo termo de X é igual a menos a derivada de H1 com relação a X, a gente tem que integrando essas duas igualdades, a gente obtém que H1 é dado por essa expressão e H1 é o hamiltoniano desse campo X. E, de uma maneira análoga, a gente obtém o hamiltoniano do campo Y, né? Então, X e Y são campos hamiltonianos. E, com isso, a gente encontra as equações de fechamento para estudar a existência de ciclos limites, de ciclos limites, ou de ordem operador. E, por fim, o nosso último resultado é que existe Z de XY pertencente a essa família, né? Que possui exatamente um ciclo limite costurante que intersecciona S em dois pontos. Aqui a gente tem um campo que a gente considera, né, um campo Z de XY, onde X é dado por essa expressão aqui e Y é dado dessa forma. E aqui é o retrato de fase desse campo, né, onde em azul a gente tem um ciclo limite. A gente acredita que quando eu tenho um campo, uma célula e um centro, exista apenas um ciclo limite, né, a cotação máxima, mas isso a gente ainda vai mostrar, pelos exemplos que a gente tentou construir nos nossos estudos. E aqui, algumas referências que a gente utilizou, né, que a primeira para sistema de Filipov, aqui é a parte de a base de Grobner, aqui é a parte integral primeira, né, para a gente usar as equações de fechamento. Aqui é o resultado que eu falei quando eu tenho centro e centro, né? É o artigo do Teixeira Livre. E aqui é uma dissertação de doutorado que trabalha com alguns casos onde a variedade de continuidade também é um círculo, só que aí ela considera quando eu tenho 4 pontos, um ciclo limite quando eu tenho 4 pontos na variedade de continuidade. Então é isso. Muito obrigado, Mayara. Algum comentário, dúvidas? Na verdade, eu tenho uma dúvida. Você falou inclusive, uma coisa interessante, não sei se você sabe, Mayara, mas você foi responsável por uma parte importante do meu mestrado.
que eu fui, eu fui na sua apresentação de mestrado e você estava falando de estabilidade estrutural em vértice, você falou que era conhecido. Eu falei, ué, como é que é conhecido se é o problema que eu tô tendo? Aí eu fui ver e era conhecido mesmo. Enfim, mas você estava falando de estabilidade estrutural um pouco lá atrás, e eu fiquei na dúvida, você sabe se já é conhecido a estabilidade estrutural no seu caso, que você estava estudando? Porque eu tenho a impressão, porque tem o resultado no plano, ele é conhecido, acho que o teorema é um teorema do Andronov, que ele faz umas separatrizes e tudo mais. Você sabe se já é conhecido? Que eu acho que se pegar aquela demonstração e pegar no seu caso e adaptar ela, eu acho que deve funcionar. Colocando algumas condições no campo de deslize, alguma coisa assim. Ah, você está falando nos outros casos, né? Não no caso Sim, num caso mais geral. Eu não sei te falar se existe. A gente não chegou nesse ponto ainda. Na verdade, eu acho que é um que eu estou usando, inclusive lá no meu caso, que é um artigo de 2003 da Brooke, acho que ela é do Canadá, que faz essa caracterização de estabilidade estrutural no plano, né, para a dinâmica de Filipov. Daí dá lá basicamente umas 9 ou 10 condições que, se você satisfazer, daí dá estabilidade estrutural. Depois eu te passo. Ah, sim, eu ia perguntar se eu podia te mandar mensagem para você me passar. Ô Matheus, de verdade, isso aí sai do teorema de Andronov e Pontryagin, porque o que Pontryagin pedia era equilíbrio hiperbólico, né, tudo quanto é coisa hiperbólica, todos os elementos críticos hiperbólicos. E não pode tocar a cela, como não sempre. pode tocar a cela. Aí se tiver bordo, não pode, a tangência tem que ser quadrática no bordo. Então, assim, basicamente, no caso constante, o que você tem que provar é que você não tem esses elementos, né? E aí, até o que a gente estava querendo fazer para outros casos, né? A dificuldade é justamente provar que todos os... você não vai ter exatamente hiperbolicidade, porque você tem coisa não suave, mas você tem coisas equivalentes à hiperbolicidade, né? Mais ou menos no estilo lá do que o Marco faz com a Terê no paper deles lá. Marco, Terê e Guardia. Mas, de fato, é uma consequência, mesmo caso do Guilherme, e todo o resultado de estabilidade estrutural, na verdade, é isso, né? Você tem o manualzão geral lá, e aí você tenta criar coisas hiperbólicas, ou que quando regularizar fica hiperbólico, coisas tipo assim. Então, sei lá, o papel da Maria foi fazer a conta que, neste caso em particular, você está meio nas condições de Pontryagin. Obrigado. No caso que você encontra os ciclos limites, você consegue determinar a estabilidade deles? Não, eu não vi a parte de estabilidade estrutural deles, não. Deve dar, né? Porque como você tem um único, né? Você tem alguma estabilidade ele vai ter, ou que seja semi-estável, né? Mas as equações de fechamento lá, talvez saia, não, Mônica? As derivadas, jacobiano, deve sair alguma função, né? Dá para saber nem que a gente regularize e depois tente provar a estabilidade de Lyapunov, mas dá para provar sim. Sim, uma coisa assim. Ou olhar, como é único, né? Você pode olhar, sei lá, a singularidade que está no interior delimitado pelo ciclo limite, né? Você sempre tem alguma ali que seja dobra-dobra, né? Então, como você só tem um único ciclo limite, então olhando talvez a estabilidade local de um ponto, como as órbitas não podem se acumular em nenhum outro lugar, então você consegue determinar a estabilidade do ciclo limite. Eu acho que dá pra fazer assim, a gente só não preocupou com isso, mas é uma boa. Acho que dá pra considerar isso aí. Legal. Bom, então vamos agradecer a Mayara aí. Ô Douglas, eu tenho uma pergunta. Desculpa. Falei. Eu não vi quem perguntou. Eu tô com um problema bem parecido que você estudou mais nessa parte final aí. Só que eu meio que fui ao contrário do que vocês fizeram, né? Eu primeiro provei o máximo que pode ter e agora eu tô tentando encontrar exemplo. Tem um caso
porque tá difícil. E aí eu queria saber quais técnicas, assim, quais ideias que você utilizar para produzir os exemplos com o ciclo limite, assim, para saber se eu já usei essas técnicas ou se eu posso usar alguma ideia que vocês tiveram. Não sei se você entendeu o que eu quis dizer. Então, a gente foi testando os valores. Tipo, a gente colocou no matemática os campos que a gente queria, a gente colocou alguns valores e deixou algum parâmetro em aberto. Aí a gente foi tentando modificar esse parâmetro e tentar encontrar uma solução com a base de Grobler. Mas nada assim. Não, entendi. É que no meu caso, tipo assim, eu tenho 8 parâmetros e a expressão é muito grande. Tipo assim, é muito grande. Então é difícil. Tipo, eu tentei passar para a base de Grobler, mas o matemática não faz, assim, eu só tô questão de curiosidade mesmo. Eu tô tentando fazer isso aí na raça, mas tá difícil. Ô, Iago, você tem que tentar achar talvez um parâmetro livre e tentar usar a base de Grobler com parâmetro. O problema de base de Grobler com parâmetro é que pode dar muito problema. Então, às vezes você pega a equação de fechamento lá com, sei lá, 4, 6 equações e te vai aparecer uns 40 polinômios. E aí depois é pegar quais parâmetros aí que de fato são importantes. Aí, cara, é trabalho. Sim, porque o jeito é deixar um parâmetro livre para depois você conseguir usar ele. Beleza, eu vou fazer isso aí, porque os outros casos eu consegui fazer desse jeitinho. Aí tem um caso que eu já provei que tem no máximo 3 e eu consegui um exemplo com 1. Porque eu já consegui o problema desse caso em específico, o que acontece? Eu já produzi exemplos que vão ter as 3 raízes que precisa lá, só que na hora de conectar, não dá certo. Surgem aquelas hipérboles meio doidas, assim. Então eu vou fazer isso que vocês falaram, eu vou deixar 1 ou 2 parâmetros livres e vou aplicar base de Grobler para ver o que acontece. Porque assim, um desses problemas da equação de fechamento, quando a gente usa base de Grobler, é que você está achando soluções algébricas, né? Então, sim, quando as soluções, por exemplo, são pedaços de hipérbole, às vezes ele acha um ponto num ramo da hipérbole e outro em outro. Então aquilo de fato não fecha. Exatamente. E aí a gente tem que depois tem que ter um trabalho de provar se a coisa está na região de costura, tem que provar se é realizável. Então é bem complicado mesmo. Com 8 parâmetros, então, cara, boa sorte. Então tá bom, obrigado. Vou tentar aqui, pôr em prática. Tá fechado o microfone. Valeu, Iago. Mais algum comentário? Beleza, então vamos agradecer a Mayara. Nossas palmas. Então amanhã a gente se encontra aí por volta das 10:10 para a primeira palestra da parte da manhã da Daiane. Mudou um pouco o cronograma. O Francisco, o Bruno ficou para o primeiro depois do almoço e a Daiane passou para o primeiro da manhã. Beleza? Então até amanhã, pessoal.